Brasil que não acaba mais. E hoje eu vou até Cambé, cidade a 411 quilômetros de Curitiba, no Paraná, para conversar com o Márcio Colcha de Ferro, caminhoneiro há 34 anos. Ele apresenta desde 11 de junho de 2020 o podcast Estrada Sobrenatural, com histórias arrepiantes vividas por ele. Bom contador de histórias, o Márcio conheceu o produtor de conteúdo digital Celésio Júnior num grupo de WhatsApp e juntos tiveram a ideia desse projeto. A dupla se prepara agora para estrear a quinta temporada do Estrada Sobrenatural. Sobre isso, né, sobre a carreira, sobre os causos, eu vou conversar com o Márcio, que pelo visto está numa estrada. Estou vendo caminhão passando, entrando, saindo. Onde você está agora? Bom dia, Márcio. Bom dia, bom dia. Marcelo, eu estou vindo de São Paulo. Você falou que você vai até Cambé, não? Você está comigo aqui no caminhão, no meio da estrada. Parei numa cidadezinha aqui chamada Andirá. É próximo a Londrina, que eu já estou indo embora, né? Aí eu tenho a sorte de morar dentro do estúdio e viver nas estradas. Que bacana. Você transporta o que habitualmente, Márcio? É sempre o mesmo produto ou vai variando? Então, Marcelo, eu ao longo dos meus 34 anos, já transportei de tudo. Já transportei produtos perigosos, perecíveis, carga viva. Agora, atualmente, eu estou transportando farinha de trigo, de uma cidade aqui perto de Londrina e até São Paulo. E de São Paulo até Londrina, eu transporto papel Suzano. Que legal. Essa viagem você faz em quanto tempo, Márcio? Então, em tempos bons de frete, que a gente tem também bastante temporada melhor de frete, começo do ano não é uma delas. Normalmente 2 viagens por semana, entre sair de Londrina, via São Paulo, e de São Paulo vinha Londrina. Normalmente 2 por semana. Como é começo de ano, com todos os feriados aí, a gente está fazendo uma viagem e meia por semana. Mas é a rotina normal do dia a dia. Você viaja mais de dia ou viaja mais de noite, Márcio? Então, Marcelo, você sabe que essa questão de viajar de dia e de noite vai tudo da hora, do momento, da precisão de entrega, do agendamento, né? Da vontade de chegar em casa. Eu costumo dirigir muito mais de dia, mas sempre ando um pouquinho à noite também. Eu até gosto de andar um pouquinho à noite, porque eu vivo sempre na expectativa. Quem sabe eu andando um pouquinho à noite, vai aparecer mais um caos para me contar lá no podcast. Exatamente, né? Porque as É, assombrações não vão sair de manhã aí. Elas estão te esperando à é, noite, não é isso? as assombrações geralmente são noturnas, né? É o que o povo mais conta, né, Marcelo? Mas você sabe que a curiosidade, eu tenho amigos caminhoneiros ao longo desses 34 anos que me contam esses causos e outros eventuais que eu encontro pelas estradas, me conta muito caos de assombração, dessas coisas, durante o dia também, viu? Durante o dia. E eu imagino que a assombração, acho que ela não dorme, ela é full time. Bom, a primeira história do seu podcast, o Estrada Sobrenatural, tinha o nome de A Noiva Fantasma, a primeirona, né? Que é uma A tremenda noiva história. fantasma. Você podia dar só um teaser para a gente? Que história foi essa? Então, Marcelo, essa noiva, ela me persegue, viu? Veja bem, no comecinho da carreira, eu era um meninão, tinha 18 para 19 anos. A gente, quando é mais novo, a gente se impressiona muito mais fácil com certas ocasiões, certas passagens, né? E essa ocasião em si, que foi uma das primeiras viagens que eu fiz, sendo já motorista de caminhão, que é uma profissão que eu herdei do meu pai, dos meus irmãos, e ao longo da estrada, vindo de Foz do Iguaçu, eu estou vindo na chuva durante aquela noite, aquela chuva, uma caminhonetinha velha, os farol meio desregulado, eu vendo na estrada um vulto branco longe. Então, conforme eu estava andando com a caminhoneta, as placas vinham, as placas passavam, mas aquele vulto não chegava. E eu olhando para aquele vulto, andando devagar, porque a caminhoneta também não corria tanto, e eu não me lembro contar certinho se eu pensei ou se eu falei, mas que caramba que esse vulto aí, meu amigo, a hora que eu falei que caramba desse vulto foi como que aquele vulto viesse assim
e viesse do lado da minha janela, não pro lado de dentro da caminhonete, pro lado de fora. Que eu dei aquela olhada assim, assustado, sabe aquela olhada que você dá de canto de olhos assim? Levei aquele susto, a impressão que eu tive que eu senti até a risada dessa noiva. Eu olhei pro retrovisor assim, meio com medo, e prestando atenção na pista e olhando no retrovisor tremendo, né? Nunca tinha passado por isso. E quando eu cheguei num posto, que inclusive sempre eu paro nesse posto lá, sempre de dia agora. O frentista me explicou sobre o motivo dessa noiva aparecer. Eu conto bem certinho lá no nosso episódio. Que, inclusive, Marcelo, foi o primeiro caso que eu contei, que foi o que desencadeou todo esse processo que a gente está passando agora, de podcast, de eu ter conhecido o Celésio, e eu vou explicar o porquê que eu me encantei tanto com o podcast, mas foi o primeiro caso que eu contei, vamos se dizer assim, profissionalmente. Então conta, por que você se interessou em contar essas histórias e como o podcast te conquistou, Márcio? Então, o Marcelo, eu veja bem, eu sempre fui fanático, sempre fui amante do rádio. Eu sempre gostei do rádio, da comunicação, do rádio. Eu brincava de caminhãozinho quando era menino, mas eu brincava mais de locutor de rádio. Sabe, o locutor falava lá e eu punhava a mão imitando um microfone, imitava um locutor de rádio. Sempre fui. Eu tenho coleção de rádio antigo e tudo. E eu sempre, depois que me tornei caminhoneiro, sempre no meu caminhão nunca deixou de ter um rádio. Eu viajava noites e noites escutando aqueles programas de rádio de antigamente, daqueles grandes contadores de história do rádio, nas madrugadas. Então eu me encantava com a história, me encantava com o jeito de falar, com o alcance que o rádio tinha, aquela magia que a gente tem, sabe, da sua voz de estar indo longe. E eu contando esse caos da noiva fantasma num podcast extinto, Hangar 18, onde tinha um grupo de WhatsApp onde o Celésio Júnior estava, ele gostou muito da história e gostou do jeito que de eu contar a história. Não contei de maneira especial nem nada, contei simplesmente como se eu estivesse conversando com um amigo, que é o meu jeito de contar os causos. E ele gostou muito, né? Ele, como é produtor de áudio e vídeo, ele pegou esse áudio e produziu com os efeitos sonoros, com tudo que um áudio precisa para ser profissional, ao meu entender, que é o que eu sempre ouvi nas rádios. E quando eu fiz o aniversário de 50 anos, ele me mandou esse áudio de presente. Eu fiquei encantado, como aquele áudio pronto, preparado, bonito. Foi como se eu estivesse ouvindo no rádio do meu caminhão um contador de histórias do rádio. Eu me senti um contador de história do rádio. Eu gostei demais. Falo para ele, foi o presente que eu mais gostei de ter ganho em todos os meus aniversários. E esse áudio, daí, depois vieram outros, a gente resolveu fazer o nosso podcast. E que agora, Marcelo, uma novidade exclusiva, eu vou contar aqui para vocês, está se tornando agora Histórias em Quadrinhos, em parceria com o estúdio Ilustra-me Mari, lá de Que Ribeirão Preto. legal. É. Que é a moça que faz as thumbs de vocês, né? Isso, agora a gente entrou com parceria com ela, né? Ela faz todo o visual do nosso podcast e já se preparando para fazer a nossa história em quadrinhos. Inclusive, a gente está ainda assim, em êxtase, porque está tudo muito bonito, está tudo dando certo, tudo colaborando, e vai ficar uma coisa muito bonita, imagino eu. Imagino não, tenho certeza, né, Marcelo? Não, os desenhos. Eu esqueci o nome dela, é Meire, é isso? Mari, Ilustra-me Mari. Mari. Eu chamo ela de Mari, né? A Mari Ela é faz de uns Ribeirão desenhos Preto. lindos. Vai ser bem bacana. Ela já é profissional. Sim. Eu tava dando uma espiada nas tuas redes sociais, Márcio, e vi que você meio que desenvolveu uma tractana para você colocar no teu volante, que é para facilitar a tua gravação. Você pode ir gravando enquanto dirige, né? Você colocou ali Não, o celular numa posição que é para te ajudar a gravar, é isso? não, Marcelo, é aquilo que eu coloquei lá, eu estava com uns amigos aqui, recebendo visita no meu estúdio, aí eu estava mostrando para ele a maneira que eu gravo, né? Eu coloco o celular, como eu estou agora aqui, em cima do volante, e eu gravo com o celular, é um Motorola G10, eu gravo com o celular e envio o áudio para o Celésio, daí ele vai trabalhar no áudio, né? Mas dirigindo não, dirigindo só atenção na estrada mesmo.
E agora, que nem para gravar, o celular está aqui escorado no volante, no meu chapéu, e me dá o posicionamento perfeito aqui para conversar com você. E você, de alguma forma, roteiriza isso, Márcio, agora que vocês estão fazendo mais profissionalmente, ou não? Você liga e vai contando? Ô Marcelo, eu digo assim, profissionalmente eu deixo a cargo do Celésio e deixo a cargo da Mari agora. Tá. Eu não vou dizer que eu sou um profissional, porque se você conversar comigo, parado na rua, aqui do lado do meu caminhão, ou talvez sentado num restaurante, você vai escutar uma história minha da mesma maneira que você está ouvindo o podcast lá. Então é meu jeito natural. Se é profissional, imagino que é, porque a gente. Eu não me esforço assim para falar, nossa, eu vou falar bonito. Tanto é que você pode observar que nos nossos episódios, eu tenho muito erro na fala, erro de concordância. É uma característica minha que eu não quero mudar, porque é o meu jeito natural de conversar. E eu gosto de contar o caos para os meus ouvintes agora, como se ele estivesse na minha frente, aqui do meu lado do caminhão, como se eu estivesse num grupo de amigos. Então eu conto naturalmente. Claro que muitas vezes na gravação eu erro alguma coisa, ou o volume sai baixo, sai alto, tem muito barulho. Então o Celésio me pede, Márcio, precisa corrigir tal ponto, ou precisa recontar essa história que não ficou legal, ficou muito baixo, tá? Tranquilamente, mas sempre da mesma maneira, natural. E imagino eu, Marcelo, que é isso que tem feito sucesso, né? Maneira natural de conversar, né? Inclusive, eu peço desculpa que você vai ouvir algum barulho, eu estou bem do ladinho da estrada aqui, acho que dá para observar aí, né? Dá para ver caminhão entrando e É, saindo, você está ali direto. eu tô É, aqui na beira da estrada. Márcio, no ano passado, o seu episódio mais ouvido, segundo as estatísticas do Spotify, foi Pânico na Madrugada. Né? Então, você contou A Noiva Fantasma, que foi o primeiro, e Pânico na Madrugada foi o mais ouvido pelos seus seguidores. Como é que foi esse Pânico na Madrugada também? Só para você dar um spoilerzinho para a gente, o que aconteceu nesse Pânico na Madrugada? Marcelo, eu tenho um defeito que eu acho que muitos editores têm, contadores de caos, sabe, é tanto caos que eu não me lembro especificamente quem me contou esse caos. Eu tenho Tá. assim, porque é tanto caos, né? Mas como todos os causos, sempre ele tem assim um fundo de verdade. Por que que eu digo isso? Porque quando eu ouço caos, e eu costumo dizer que o bom contador de caos nem sempre acredita no que ouve, mas ele tem que ser convincente no que conta. Eu já sou o contrário, eu imagino, eu acredito em tudo que eu ouço, porque eu costumo observar a emoção da pessoa que está me contando o caos, entendeu? Então você consegue detectar a importância daquela passagem do ouvinte teve e está te contando, e eu tento transmitir ao máximo essa emoção para os nossos ouvintes lá. Esse pânico na madrugada, ele conta o caos de um acidente de trânsito, me parece, né? Me perdoe o lapso de memória aqui, mas como eu te digo, uma passagem que um convite veio e me contou e teve, e eu senti aquela emoção na hora da pessoa me contando, e onde se torna, talvez, por ser uma passagem tão triste, sofrida, de um caos tão assim, onde ele vai ser o mais ouvido. Como muitos outros, né, Marcelo? E na sua opinião, qual foi o mais assustador, então, Márcio? Aquele que, quando você Ah, contou, você ah, mesmo falou, meu Deus, eu passei por tudo isso, a pessoa passou por tudo isso. O mais aterrorizante, qual foi? olha, eu tenho um caos que eu contei lá, Marcelo, chama O Último Passageiro. Até, inclusive, teve alguns ufólogos, teve algum pessoal de TV, teve um pessoal de rádio que veio me perguntar sobre o senhor da história em questão. Só que ele é uma pessoa já bem de idade, muito amigo, me confidencializou essa história, me permitiu contar, troquei nomes, troquei cidade, porque ele não queria nada mais além do que contar a minha história e deixar eu contar para os meus ouvintes. Fiel, como aconteceu, porém trocado alguns nomes da cidade, né? Então vieram muitos ufólogos, muitos não, alguns ufólogos me perguntar, querer fazer uma entrevista com ele. Ele, por ser já uma pessoa de idade, que inclusive ele faleceu com Covid agora, há pouco tempo. Então, essa história foi, para mim, uma das mais impactantes, porque ela conta
de um sobrenatural que sempre está aparecendo aqui ou ali, você entendeu? Porque o sobrenatural quase sempre não se tem prova do que você está falando. Mas é história. Mas esse em si, essa história em questão, foi um avistamento que ele teve, um contato que ele teve, segundo ele, e eu imagino que sim, de um ser de outro planeta, na beira de uma estrada, no final de um baile, onde ele era taxista, me levava o pessoal da cidade nesse baile, e ele me contou assim de uma maneira tão, sabe, eu senti aquela emoção como se ele estivesse me contando e revivendo tudo aquilo, e eu consegui passar essa emoção para os ouvintes. E foi um. Eu acho que foi uma das histórias assim que eu mais me emocionei. E é que eu mais gosto de ouvir. Sempre eu tô aqui no caminho, eu tô ouvindo ela de novo. Ela é muito cheia de detalhe, muito rica de detalhe. Então esse tipo de causa agrada muito eu, sabe? Quando a pessoa tem disposição para contar todos os detalhes nos seus mínimos, você entendeu? Chama-se O Último Passageiro. Se não me engano, nosso terceiro ou quarto episódio. Lá no comecinho do nosso podcast. Mas fico imaginando, Márcio, que com o sucesso que o Estrada Sobrenatural está fazendo, que vocês agora recebam muitos relatos. Eu estava vendo até que vocês estão pensando, já estão fazendo, né, episódios do Carona Sobrenatural com relatos de ouvintes. Tem muita Sim, coisa sim. que vocês recebem e é você que escolhe, você que seleciona? Então, tem uma questão nesses episódios, nesses relatos, o Marcelo. É assim, a pessoa quando conta um relato, esse relato para ela tem uma importância muito grande. E tem relatos que eu talvez não consiga dar a importância nessa história como o ouvinte tem, entendeu? Então, alguns a gente deixa passar. E como a gente tem recebido muitos relatos, muitos, e a ânsia do ouvinte ouvir em um episódio nosso onde a gente resolveu lançar o próprio ouvinte contando o caos dele, sabe? Porque o podcast, você sabe, ele é trabalhoso. Então, a nossa edição ela é trabalhosa e a gente não vive disso. A gente tem os nossos afazeres, a gente faz no horário que a gente pode. Então, para dar seguimento e não deixar o ouvinte esperando tanto, a gente resolveu lançar essa série. Mas a gente tem muitos causos, muitos. Eu tenho muitos para contar. E não roteirizo nada. A pessoa me conta um caos, eu costumo dizer assim para o Celésio, para os ouvintes, contar um caos é como se fosse pintar um quadro. A pessoa te aponta a paisagem, você vai desenhando o personagem, vai desenhando a paisagem, vai adicionando mais cor, vai tirando, né? Então, esse é um trabalho em conjunto, eu e o Celésio. Ele na edição, eu na contação de causa, e agora a Ana Mari, que está fazendo a ilustração para gente. Então, é uma mistura de tudo isso, né? Porque muitas vezes a pessoa chega para contar um caos, ele conta um caos em 2 minutos, 1 minuto e meio. Ó, tal coisa aconteceu, tal... mas você tem que dar o contexto do caos. Você tem que descrever o personagem, descrever onde aconteceu, como foi, você tentar passar um pouco da emoção. Então, é um trabalho que, claro, profissional, né? Eu me considero agora, como se diz, não um profissional, mas um bom contador de causa, né? Porque tem agradado, né, Marcelo? Isso é bom. Eu esqueci de perguntar qual é o seu caminhão, Márcio. A gente falou dos produtos, mas eu não Oh, falei do caminhão. Qual que é? então, o caminhão que eu trabalho atualmente, inclusive eu estou trabalhando com esse caminhão que já está indo para 10 anos, é um Volvo FH 380. Está acoplado num trailer, chama-se Sider, que é um caminhão baú-lonado, né? Costumeiramente chamado de Sider. É um Volvo FH 380 cavalos. Um caminhão, uma E a carreta de cabine, 5 eixos, gabine leito e a capacidade de 30 toneladas. olha só. E eu queria, para terminar essa nossa conversa, saber qual foi o último encontro sobrenatural que você teve, né? O mais recente. Quando é que foi e como foi? Então, Marcelo, o último que eu contei lá, eu tenho uma passagem agora que foi inclusive, não sei se porque eu estou tão aficionado em prestar atenção nos detalhes, no falecimento da minha mãe, eu tive um caos que talvez um dia eu conte, mas eu prefiro deixar passar. Esse foi o último que aconteceu comigo. Mas o último que eu contei foi quando da perda de um cunhado meu, que eu considerava como irmão, e foi o último que eu contei.
E no dia que aconteceu a trágica morte dele, ele teve um contato comigo sem nem eu mesmo saber, ninguém saber que ele tinha falecido. Eu contei lá no nosso podcast, chama-se A Última Visita. Foi o último que eu contei. Agora, do acontecido foi no falecimento da minha mãe, que foi um. Que ainda estou absorvendo ainda, sabe? Aquela. Entendeu? E você me Mas como desculpa, você... eu tenho o costume de falar com as mãos, italiano é assim mesmo, né, Marcelo? Te entendo. E como você É, o tempo todo está cruzando aí nas estradas com outros caminhoneiros, né? Muita gente adora contar histórias, mas não tem gente que fala assim: ah, Márcio, você inventa muito, não deve ter sido assim. Tem gente que fala o contrário para te provocar? tem bastante. Em casa tem. A minha esposa falou outro dia para mim assim, viu? Mas o povo acredita nessas histórias, acontece mesmo. E ela estava assistindo a novela, né? Eu falei para ela assim: você acredita que acontece essas coisas da novela aí? Não, isso é uma ficção. Eu falei, pois é, nós lá também somos uma ficção. Fica a cargo do ouvinte querer acreditar ou não. Como eu já disse para você, né, Marcelo? E falo para o nosso ouvinte: o bom contador de causa, ele não precisa acreditar em tudo que ouve, tem que ser convincente no que conta, né? Agora, se acontece, fica a cargo da crença, porque envolve muito. Essa questão do sobrenatural envolve muita crença, né? De quem está ouvindo, de quem está contando, de quem está, sabe, absorvendo aquele tipo de conteúdo, né? Então vai muito da crença, né? A gente simplesmente está contando um caos. Que legal. Gente, então fica o convite para todos conhecerem o podcast Estrada Sobrenatural, que o Márcio Colcha de Ferro e o Celésio Júnior fazem. Já vai começar a quinta temporada. Depois que eu conheci o trabalho do Márcio, comecei a ouvir alguns episódios. São episódios ali de 15, 20 minutos, divertidíssimos. A gente começa a ouvir um, começa a ouvir outro, né? Estou fazendo as caminhadas de manhã agora ouvindo os caos. O Márcio é um grande contador. Tem também a Carona Sobrenatural, que é um spin-off divertido, e acompanhar o Márcio também no Instagram do Estrada Sobrenatural. E na descrição do podcast tem lá como comprar as camisetas do projeto, depois a gente vai descobrir como acompanhar as histórias em quadrinho, um projeto muito bacana, muito bem feito, muito bem cuidado, que o Márcio faz. Márcio, foi um prazer enorme falar com você. Muito obrigado por ter estacionado aí no acostamento para conversar comigo. Fiquei muito feliz com o nosso papo, viu? Eu que agradeço, Marcelo, como te disse, eu sou seu fã desde a época do rádio, eu sou um assíduo escutador de rádio, e eu que agradeço. Foi um prazer ter parado, estacionado aqui e ter você a bordo aqui do meu estúdio. Eu Muito tenho bacana. dito para todo mundo, eu tenho a sorte de morar dentro do estúdio, então é fácil de me achar para contar um caos. Muito legal. Muito obrigado, viu, Márcio? Um grande abraço, até a próxima e mais sucesso, viu? Tudo de bom, muito obrigado.